Boa tarde! Falei bem rápido, né? Vamos agora para o segundo momento da nossa aula. Vou traçar mais algumas informações e aí, na sequência, aquele momento áureo, né? Que é resolução de várias questões. Vamos fazer revisão aqui, tecer comentários aí, Gilboés 2, sobre fontes do direito, interpretação, hermenêutica jurídica, ética, moral, costume, analogia, princípios gerais do direito. Nós vamos estar fazendo aqui uma verdadeira miscelânea, tá? E aí eu deixo aqui para vocês essa dica. Pegue esse material, são 100 e poucos slides, né? Eu mandei 2 grandes materiais aqui para vocês. Tem um com mais de 200 slides, né? Ele consegue, viu, Querina? Ele traz vários momentos do primeiro semestre das nossas aulas. Então, para quem perdeu muita aula, para quem chegou agora, tá? Então tá aí a dica. São slides bem... eu consegui trazer várias informações, tá? De uma forma bem técnica, você ter as principais noções ali de que foi esmiuçado durante esse semestre. E agora esse tem 100 e poucos slides, e ele tem vários momentos também das aulas com muitas questões. Essas questões são respondidas, tem justificativa, tá? Então, fica aí a dica para você fazer uma releitura que vai servir de anteparo aí para o segundo momento agora no mês de agosto, tá bom? Então, vamos aqui comigo. Nós estávamos falando aí sobre as questões inerentes, né, às fontes. E aí nós vimos quem são essas fontes, tá? Nós vimos como é que elas se comportam na sua classificação, a divisão, né? Tudo bom, ilustríssima Lara Ravena? Estava agora há pouco, no primeiro momento de aula, lembrando da senhora e das suas anotações. Eu até fiz uma observação, digo, ó, tem um aluno aqui, e ela me mostra como é que ela estuda e faz as suas anotações. Espero que você e sua família estejam muito bem. Vamos aqui, senhores. As fontes, gente, elas têm várias classificações possíveis, tá? Mas nós vamos aqui elencar essa que eu encontrei, que eu achei muito interessante. Tá? Todo esse material, ele é extraído de livros, de sites especializados, de artigos, tá? De trabalhos acadêmicos, certo? De grande envergadura. Por exemplo, nós temos algumas partes aí que foram extraídas, inclusive, né, de teses de mestrado e etc. Então, todas elas eu deixo aqui, ó, a fonte, para você enriquecer ainda mais e com segurança, né, estas informações. Então, gente, essa classificação das fontes, você vai ver que ela pode se comportar. Olha, elas podem ser voluntárias, podem ser voluntárias, involuntárias, tá? Elas podem ser materiais, e aí foi essa primeira que nós vimos, né? Formais, tá? As formais, por sua vez, podem ser imediatas, mediatas, tá? Quando você tem o pressuposto das fontes voluntárias, fontes voluntárias e involuntárias, o critério de distinção é a forma e processo como se exteriorizam essas regras. Como fontes voluntárias, nós temos, voluntárias. Nós temos as leis, resultantes de um processo formal legislativo, que é intencional e que criam regras para o direito. Já a fonte tida como involuntária, como o nome já se sugere, é que não traduz um processo de intencionalidade de criação do direito, tá? Ou seja,
ela sai ali de uma prática reiterada, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, o próprio costume, tá? Ó, é a que não traduz um processo intencional de criação do direito, ou seja, cria involuntariamente direito. Exemplo perfeito dessa modalidade é o costume. Certo? O conceito de fonte material, vamos lá. Fonte material está relacionado ao organismo dotado de poderes para a elaboração de leis. Por exemplo, o artigo 22 da nossa Constituição Federal estabelece que a União é a fonte de produção do direito penal. Ninguém mais pode. Tá, ó. O que quer dizer que os estados e os municípios não detêm o poder de legislar sobre a matéria. Então, vocês vão ver isso um pouquinho lá na frente, as competências, né? Nós temos momentos que nós temos competências só dos estados, competências só do município, temos competência também só da União. E aí ele mostrou uma que é somente a União. O estado do Piauí, a cidade que nós moramos, não pode chegar assim e dizer, ó, vamos fazer isso bem aqui no direito penal. A partir de agora, não tem mais esse negócio não. O cabo foi preso aqui, não tem esse negócio de audiência de custódia não. Acabou. Desce logo. Não. Por quê? Só quem pode dizer se isso vai acontecer ou não? A União. E até mesmo para isso acontecer, tem todos os requisitos a serem observados e uma ampla, ó, é muito amplo esse debate. E nós vimos aqui que tem situações que elas carecem de observação na casa com votação com maioria absoluta, para vocês terem uma ideia. Então tem coisas aqui que são bem complicadas, justamente para se pensar 1 zilhão de vezes em tentar mudar algo. Fora as que são chamadas de cláusulas pétreas, que não se mexe de jeito, de maneira alguma. Então, você vai ver isso lá no direito constitucional. Certo? Então, para cá, ó. O que quer dizer que os estados, esses aí, não tocam nessa área. Tá bom? E, professor, e se eu fosse falar do ICMS? Bom, o ICMS, você já sabe que é da nossa cidade. Cidadezinha que cada um pode chegar assim, olha, vamos trabalhar sobre esse margeamento aqui, né? Tá bom? Então, tem coisas que é somente do estado, tem coisas que é somente do município, né? E tem situações inerentes aí a todo o país. Aí é somente da União. Fontes formais. Nós saímos da material e vamos falar sobre as fontes formais. Senhores, fontes formais são aquelas pela qual o direito se manifesta. As fontes formais imediatas são aqueles fatos que, por si só, são fatos geradores do direito, como, por exemplo, as normas legais. As fontes formais, na qualidade de imediatas, são os costumes, os princípios gerais do direito, jurisprudência, doutrina. No artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, temos que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá, tá vendo? Ó? O juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Percebeu? A própria codificação, né, dizendo assim, olha, esse é o passo a ser observado. Tá? É tão tal que se eu colocasse uma questão para vocês, dizendo que a qualquer momento, ao seu bel prazer, o intérprete da lei, ele pode dizer assim, vou usar a equidade. E aí tivemos já questões aqui falando sobre isso.
E muitos, né, acertaram, uns erraram, disseram que sim. E eu terminei de dizer isso no primeiro momento da aula. Não se deve olhar para esses personagens na qualidade de deuses, né? Eles têm sim observações a serem muito bem ponderadas na conduta, nas suas análises, enfim, tá? Então, para lembrar, o que eu preciso lembrar? Direito subjetivo e direito objetivo. Nós temos aqui algumas coisinhas também. Vamos lá. O direito subjetivo, ele vai fazer menção aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo por lei, tá? É a forma concreta de um direito que foi determinado pela lei e pode ser usufruído por uma pessoa. Então, eu posso dizer que o direito subjetivo é o direito de exigir, é o poder que uma pessoa possui de fazer valer, tá? Um direito individual que foi previamente garantido por lei. Professor, e o que é lei que eu não lembro mais? Vamos lá. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo. Lembrando que o poder legislativo é aquele dotado de poder para constituir a elaboração de uma lei, seguindo as observações inerentes à mesma. Como é que se faz o passo a passo, né? Para elaborar, aprovar e etc. Tá bom? O que é que eu posso ainda dizer? No âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas pelo Estado. Tá? Esse Estado que eu estou dizendo é o Estado brasileiro, né? O nosso poder, o Brasil. O direito subjetivo que permite é o direito subjetivo que permite que uma pessoa invoque, a previsão da lei para garantir o cumprimento de um direito. O direito subjetivo recebe esse nome, senhores, pois é uma referência ao sujeito de direito. Sujeito de direito. Ou seja, a quem possui o direito. Tá? E o direito objetivo? Conjunto de normas elaboradas pelo Estado. O objetivo? Qual é o objetivo? Regular os fatos sociais. E se eu não cumprir? Sanção. Tá? Então, o direito objetivo, conjunto de normas elaboradas pelo Estado. Objetivo, regular os fatos sociais. E se eu não cumprir? Sanção. Tá? O artigo 121 do Código Penal, ele determina um fato a ser reprimido na sociedade, ou seja, matar alguém. Se uma pessoa se enquadrar nessa conduta, sofrerá as consequências da legislação penal. Aí tem uma pena, né, que pode chegar aí a muitos anos, muitos e muitos anos. Isso aqui no caso de homicídio simples, né? Professor, e sanção? É um termo jurídico que aceita duas definições, né? Podendo ser conceituado como punição ou pena, correspondente à violação de uma lei. Quando a sanção é favorável, se chama sanção premial, ao passo que quando ela for desfavorável, é denominado de pena. E sanção ainda pode ser definida como ação de sancionar, ou seja, ato pelo qual o chefe do Poder Executivo aprova uma lei, votada e aprovada no Poder Legislativo. Resumindo, direito objetivo e direito subjetivo são duas formas distintas e interligadas de relação com o ordenamento jurídico. A diferença entre direito objetivo e direito subjetivo existe pelo fato de que a palavra direito ela pode significar tanto o ordenamento jurídico quanto as prerrogativas por ele garantidas. Assim, o direito objetivo ele é o que chamamos de ordenamento jurídico. Confere direitos subjetivos, que são as prerrogativas aos indivíduos, tá? E aí ele dá uma ideia, né?
você trabalhar com o que chamamos de law e right. Law, do inglês, que significa lei, né? Right, que significa direito, dever. Tá, ó. Direito, dever. Certinho? Right. Então, aqui nós temos perfeitamente essa parte bem descondensada, né? Você consegue visualizar a lei e você consegue visualizar o direito. Se eu disser o direito na língua portuguesa, eu estou observando esses dois itens, porque no nosso idioma não tem como eu desassociá-lo. O ordenamento jurídico das prerrogativas. Vamos praticar, vamos relembrar. Olha aqui, várias informações seguindo agora. Ó, uma primeira classificação das normas do direito é dividi-las em dois grandes grupos, né? Nós vimos que nós temos o direito público e nós temos o direito privado, né? São de direito público aquelas normas e atuações nas quais o Estado ou entidades públicas se acham presentes como tais, ou seja, exercendo o seu poder. As normas de direito público, elas podem regular ações dentro de um mesmo país ou as relações do país com indivíduos. O que caracteriza essas normas é a especial presença do poder estatal. Professor, e o direito chamado de privado? Privado se constitui das normas que regulam as relações entre pessoas, né? Da mesma forma, são de direito privado as ações em que o Estado entra como particular, sem usar sua condição de poder. Bacana, meu povo. Bom, uma dessas tardes nós tivemos uma conversa muito legal sobre direito natural e direito positivo. Nós vimos que o direito natural é aquele que a gente já nasce com ele. Por isso que ele é chamado de direito universal. Universal. É o direito que pré-existe à legislação. Ele não está lá na legislação, tá? Anterior à norma. Superior ao Estado, ligado a princípios e nasce na própria essência humana. Tá? Por exemplo, direito à vida. Não é preciso que uma lei diga que alguém tem direito à vida. O direito natural, gente, ele não precisa estar escrito em uma lei. Ele é óbvio, tá? E o direito positivo? Já suscita isso, ó. O direito positivo, senhores, é a lei criada, tá? É o direito legislado. Ou seja, é aquilo que se está estabelecido. É o ordenamento jurídico em vigor num determinado país e numa determinada época. Percebeu aqui, ó? Fala do lugar e fala do lapso temporal. Tá? Exemplo, a nossa própria Constituição Federal, ela é um exemplo de direito positivo, pois assim como as outras leis e códigos escritos, serve como disciplina para ordenamento de uma sociedade. Então, o natural é aquele que pré-existe à legislação, ou seja, ele é anterior à norma, é caráter universal. Já o positivo, o nome já diz tudo, né? É o direito positivado, legislado, estabelecido, é a lei criada. O direito positivo, ele é o conjunto de regras elaborados e vigentes num determinado país, em determinada época. São as normas, as leis e todo o sistema normativo posto, ou seja, vigente no país. Possui como características, olha lá, temporalidade, territorialidade, é formal, pois tem origem nas fontes formais. Revogável, variável, mutável.
tá? Surge também como outra forma de fundamentar a natureza do direito, o direito positivo. Protágoras, né? Ele diz que pode ser considerado o pensador que antecipou as opiniões dos positivistas modernos. Sustentava que as leis feitas pelos homens, as leis feitas pelos homens eram obrigatórias e válidas, sem considerar o seu conteúdo moral. Isso, Protágoras, nesse período, ele já suscitava essa linha de debate. Ok, senhores? Mestre, quando a lei ela é omissa, o juiz pode julgar com base no costume ou ele deve declinar a competência para uma esfera superior? Calma, jovem. Tá? Se chegou lá na mão do juiz, aí nós já estamos observando situações assim bem diferentes. Mas com relação a essa questão de instâncias, não é assim que funciona. Tá? Tem todo um ponderar. Deixa eu te repassar assim. Quando você falou sobre costume, tá? Tem todo um rol a ser observado. Quando há um lacunamento na lei, o intérprete, ele tem todas essas ferramentas hermenêuticas a serem observadas. Tá? Até chegar o último item, que é aquela partezinha que a gente fala de equidade, por um exemplo. Que mesmo assim só se pode fazer, né, o uso da equidade com a observância do que está pautado em lei. Tá? Então tem todo, Theo Monteiro, as observações a serem, né, bem ponderadas, visualizadas, para que chegue à análise desses costumes. É qualquer coisa que vai fazer você olhar um costume. Aqui nós temos uma observação assim, bem detalhada, né? Quando se fala em costume, observe, ele falou em prática reiterada, constante, prolongada e de observância e essencialidade obrigatória pela sociedade, não é por um indivíduo. Então, aí eu dei o caso para vocês sobre a questão do cheque pós-datado, pré-datado, né? Demorou aí tivemos um lapso temporal muito interessante para que se pudesse positivar uma conduta, né? Para que se pudesse observar isso e albergá-la em lei. Aí tivemos as súmulas, né? Tivemos uma súmula do STJ. Salvo engano, o ano foi 2009. Depois eu posso até procurar para vocês. Mas em menção aí à sua pergunta, eu posso sim colocar no nosso próximo encontro, no segundo semestre, o conteúdo que nós vamos ver no mês de agosto. Dá para eu comportar aí essa sua dúvida, se caso eu não tenha conseguido saná-la por completo com essa minha explicação. Sem dúvida, a maior contribuição da sociologia para o direito foi o positivismo. Nas palavras do seu fundador, olha, nós estudamos muito aqui esse cidadão, Auguste Comte, né? Inclusive, ele era um pupilo. Ele era um pupilo. Ele foi alguém que chegou e disse, eu vou seguir os passos do mestre, e ficou bem conhecido, né? O positivismo era a forma superior e final de uma concepção histórica do devir humano, cuja evolução deixara para trás a teologia e a metafísica. Direito positivo consiste no conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local e durante certo período de tempo. Tá? Para os positivistas, a lei é um produto do direito, que age como um mecanismo de organização social, firmado a partir de um contrato social. O direito positivo é aquele estabelecedor de ações que, antes de serem reguladas, é óbvio,
tá? Podem ser cumpridas indiferentemente de um modo ou outro, mas, uma vez reguladas pela lei, importa que sejam desempenhadas de modo prescrito por ela. O direito positivo equivale ao direito objetivo, ou seja, quando se faz referência ao conjunto de normas jurídicas que regem o comportamento humano num determinado tempo e espaço, está se falando em direito positivo e objetivo. Direitos naturais, gente, são os direitos que nascem da condição humana. A corrente que defende essa ideia, chamada de justnaturalista, afirma que os seres humanos têm direitos que são inalienáveis, irrevogáveis e que independem de qualquer legislação criada por governo. Por isso, dizer que são aquela questão do universal, né? Ele é universal. Pois bem, meus queridos, nós vamos agora nos deparar com questões. Essas questões nós vamos esquecer um pouco do teorema de Pitágoras, né? Nós vamos visualizar essas questões nossas aqui, tá bom? Aí eu quero que vocês, né, eu vou pedir meu diretor para sempre estar colocando aqui um minutozinho, para que você possa raciocinar, pesquisar aí no seu caderno, certinho? Bote aí um ok se todo mundo já está no ponto aí, se eu posso colocar já a primeira, para nós debatermos aqui. Algumas vão ser bem rápidas, outras eu vou precisar colocar um minuto, porque são um pouco grandes, tá bom? Vamos lá? Nossa primeira questão da tarde. Julgue verdadeiro ou falso. E aí ele pede para justificar. Ética é um conjunto de regras específico que determina o que é certo e errado e assegura a boa convivência em uma sociedade. Ela é a resposta à pergunta como devemos viver? Ela trata dessa questão do bem, do mal. E aí? O que é que tu achas? Verdade ou falciane? Vamos deixar um minutinho na tela, meu diretor. Bacana. E todo mundo aí me esqueceu. Quase não vi aí respostas. Ontem a galera participou aí que eu fiquei impressionado. Sempre à tarde. Eu estava agora há pouco conversando aqui com o meu diretor, dizendo que, rapaz, hoje os meninos estão aí naquele desejo das férias, né? Desejo do excesso. Só o Theo, ó. O Theo Monteiro colocou ali a resposta dele agora. Mas vamos lá, vamos ver se está procedente ou não. Eu já coloco aqui a fundamentação para vocês. Olha, ele procurou fazer uma pegadinha, né? Ele tentou confundir você com a questão da moral, tá bom? Você vai lembrar ética e moral. Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Essa afirmação ela tá errada. Na realidade aqui, ó, moral, ele é esse conjunto de regras, né, específico que determina o que é certo e errado, né? E assegura a boa convivência em uma sociedade. Faz aquela perguntinha assim, ó, como devemos viver, né? Aí isso nós chamamos de moral. Mas eu coloquei aqui no outro slide a questão da ética. Ó, ética
é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada, tá? A ética, ela se preocupa com o certo e com o errado. Por isso que eu disse para vocês, né, naquela hora. Será que eu estou me preocupando com o certo ou com o errado? Aí é ser ético, não é? Mas quando você se pergunta a questão de uma boa convivência, tá? Aí eu estou falando da moral, beleza? Então, ó, ela promove, gente, um estilo de ação, e esse estilo de ação ele procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Isso é ser ético, tá? Vamos tentar novamente? Ô, professor, eu errei. Calma, mas é assim mesmo. É treinando que a gente vai melhorando, tá? Vamos lá. Parte do pressuposto de que o intérprete ele é escravo da lei, prega o culto desmedido aos códigos, inadmitindo qualquer lacuna. O símbolo maior dessa escola foi o Código Civil francês de 1804, aquele chamado de Código Napoleônico. Este código era considerado obra completa e acabada, expressão da filosofia liberal e individualista que triunfou com a Revolução Francesa. De acordo com essa escola, os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz, competindo-lhe por meio da interpretação gramatical, diga-se literal, extrair o sentido do texto legal. Jovens, tal afirmação nos remete à escola sociológica do direito? Reflitam. Vamos aí 1 minuto na tela. Opa, autolongar aí me representando bem. Valeu, autolongar. Eu gosto da fundamentação que vocês fazem, tá? Quem são aí os alunos que sempre participam de autolongar? Professor, coloca aí para mim, por gentileza. Deixar aí sempre salvaguardado esses nomes, né? Até o Monteiro agora ficou me devendo a resposta. A Lara Ravena tá caladinha, né? A Querina, Querina? Tá por aí ainda? Querina disse que não foi hoje para a escola, mas está nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Perfeito. Foi amplamente divulgada nesse período aí do Código Civil francês, napoleônico, perfeitamente. São os exegetas. Exatamente. Ó, nada de escola sociológica do direito, não. Né? É errado. Seria correto dizer filosofia da escola exegética. Né? Quando se falou bem aqui, ó, Código Civil francês de 1804. Quando falou que o intérprete é escravo da lei. Quando falou culto desmedido aos códigos, onde não se inadmitindo qualquer lacuna, tá? Quando ainda disse que os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz, aí eu começo a lembrar vamos lá, princípio da onipotência do legislador. Fonte única do direito nesse período aí, o Estado. Então nós tínhamos aí
que o juiz, o intérprete, era apenas um vassalo do legislador. Ele dizia assim, olha, literalidade da lei. Né? Você tem que observar o que está na lei e ponto final. Então, exatamente, autolongar é a Jaiane, a Ravena, Pamela, Laílson, né? Maria Clara, e a professora é a professora Adriana Lima. Muito obrigado. É que eu gostaria de... Eu sempre fico... Eu estava tentando me lembrar qual era a turma das meninas aí, que sempre são muito participativas. Muito obrigado, professora. E parabéns pela turma, muito atenta. E digo a vocês, gente, participem desse estudo invertido. Quando a gente traz questões para você pesquisar, rever no seu caderno, verificar na internet, tá? Na literatura que você tiver, ou até mesmo lembrar de cabeça, esse processo vai condensando essas informações que você já fica no automático. A intenção é essa. Muito bem. Então, aqui eu estou falando sobre a escola da exegese. Tá? Agora sim, ficaria correto. Vamos para o próximo desafio? Diz o seguinte: a escola da surgiu como uma das consequências da criação do Código de Napoleão, forma de interpretação que ocorria mediante privilégio dos aspectos gramaticais, lógicos, literalidade. Eu posso dizer que é exegese? Sim ou não? Quando ele falou literalidade, Théo Monteiro, quando ele falou lógico, quando ele falou Código de Napoleão, tranquilo, né? Professor, é a queridinha. É a exegese desse período aí. Foi tida como a queridinha, né? Tá correto. Tá certo? Tá correto. Literalidade, aspectos gramaticais, né? Código de Napoleão, tá? Endeusamento dos códigos. Dizer que o código por si só resolve todos os pressupostos, né, Guilherme Soares? Aí não vai ter nem dúvida. Então, caiu isso numa prova nossa, você diz, eu lembro, da escola da exegese, ela tem essas características. Pediu para você justificar, você vai dizer isso. Se fazia valer da literalidade. O intuito era limitar, né, a questão do intérprete da lei. A galera ficou muito traumatizada, né, com a questão da Revolução Francesa. Então ele dizia assim, rapaz, não tinha um código, agora tem. E aí nós vamos dar todos os poderes para um juiz? Não, meu amigo. Nós vamos ter que pensar aqui num freio de modo a controlar esses... Já imaginou se vira aí um ditador da lei? A preocupação era essa. Eu li uma crítica como essa daí há muito tempo atrás e dizia assim, a burguesia praticamente financiou a existência, né, da manutenção, da divulgação da escola da exegese. Porque não se tinha código nenhum. De repente passou a ter um código que versava sobre, né, laicidade do Estado, propriedade, casamento, divórcio, questões de dívidas, né, onde se pagava com trabalho escravo, deixou de ter. E tantas outras situações que nós vimos aqui em aula, a galera disse, não, vamos ter que botar aqui um limite e para nos salvaguardar também. Aí disse, olha, o juiz ele vai ter tão somente o trabalho de aplicar o que está na lei, como se a sociedade, as relações não evoluíssem. Aí um erro crasso, né? Obviamente, até hoje se ouve falar isso, muitos ensinamentos, né, da escola exegética, os exegetas deixaram, e que perdura até o dia de hoje. Tá? Para cá, meu povo, vamos para o próximo, né? Uma minha, uma de vocês. Essa dava para nós respondermos de primeira, né? Para essa escola, o direito dividia-se em duas categorias, o dado e o construído, onde o primeiro trata do meio analisado pelo legislador, a observação de elementos econômicos, observação de elementos econômicos, morais, científicos, culturais, políticos, históricos. O segundo, gente, são os fins desses fatores. Será que esse fragmento ele faz referência à escola da livre investigação científica do direito? Sim ou não?
Vamos deixar um minutinho na tela aí, meu diretor. Autolongar, parabéns, mais um acerto. Ótimo. Théo Monteiro também, Guilherme. Tamo junto, gente. Ficou tranquilo aí, né? De fato. Então tá aí mais um modelo de questão para vocês envolvendo aí, dessa vez está falando das escolas, né? Beleza. Vamos ver aqui mais um outro item. Os grupos clássicos de sistematização de procedimentos interpretativos. Olha, você está falando de grupos clássicos de procedimento interpretativo, está falando das escolas, ó. Escola dogmática ou exegética, escola histórica, escola da livre pesquisa ou livre criação do direito, e etc. Tem vários, né? Tá certo, gente, essa. Não precisa nem bater muita cabeça com essa daí, não. Tá? Ele simplesmente pegou ó, os grupos clássicos e aí enumerou para nós. Tá? Aí sem nenhum, ele não entrou nem no quesito caracterização. O que é que essas correntes, né, se propunham a defender? Foi direto, literal. Tá? Vamos ver aqui a próxima questão agora. Olha aqui, essa eu deixo para vocês. A hermenêutica jurídica, ela é o ramo da teoria geral do direito, né? Destinada ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. Me diga, a finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos? Eu posso dizer isso que está certo ou errado? O que é que vocês acham? Esse fragmento ele tem tudo a ver com hermenêutica jurídica? Sim ou não? Vamos deixar um minutinho na tela, meu diretor? Muito bem, muito bem. Então, o Monteiro foi o último a responder ali. Obrigado, Guilherme. Autolongar. Bacana, né? Olha,
hermenêutica jurídica. Ela é ramo da teoria geral do direito. Tem como destinação estudo, desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. A interpretação se usa dessas ferramentas da hermenêutica jurídica. Né? A finalidade, enquanto domínio teórico, realmente é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Muito bacana. Né? Mais um acerto aí para vocês. Ficou ótimo aí a visão de vocês. Bom, essa questão veio da CESP, técnico no judiciário, diz o seguinte: com base no que dispõe a lei de introdução às normas de direito brasileiro, julgue os itens que seguem. Integração normativa consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se à decisão quando a lei for omissa, tá? Muito bem. Até o Monteiro colocando ali a hermenêutica assegura a interpretação do direito. Perfeito, Théo. Gostei aí da clareza dos dados. Ficou legal aí. Tá? Agora se concentrem nessa. Né? Leiam com atenção. Tá? Ó. Integração normativa consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se à decisão quando a lei for omissa. Nós falamos há pouco sobre esse acontecimento. Foi o que eu disse para vocês. Eu até dei um exemplo, né? Será que está certo ou está errado? A problemática aqui está quando ele afirmou assim, ó, furtar-se à decisão quando a lei for omissa. Tem um posicionamento, olha, quando a lei for omissa, né, no todo ou em parte, você deve observar, né, o artigo 4º lá da LINDB. Então, posso criteriosamente dizer que aqui tem erro. O professor está errado mesmo, com certeza. Tá? O que é que diz aí o nosso artigo? Vamos lá. O artigo 4º da Lei de Introdução, né, diz o seguinte: quando tivermos esse acontecimento, o que é que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Você faz analisar aí, ó, verificar analogia, costumes, princípios gerais do direito. Tá? Aí diz o seguinte, meus ilustres: você não pode dizer, ei, eu não vou analisar isso aí porque a lei não contempla informações para tanto. Então, eu vou me dar ao luxo de, não vou meter a minha mão nisso aí, não. A lei não fala nada. Certinho? Não, tem sim critérios a serem observados. O que não pode é deixar de resolver esse imbróglio. CESP, agente de proteção. Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, julgue os itens. A interpretação sistemática de uma norma implica a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. Vamos deixar um minutinho na tela? Ok, meus ilustres, deixa eu trazer essa informação para vocês. Ó, olha o perigo, olha a leitura. Ó. Interpretação sistemática de uma norma implica a adequação da lei ao contexto da sociedade e aos fatos sociais. Perceberam?
tá? Gente, cuidado. Olha aqui, ó. A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia. Bacana, ilustres. Muito bem, vamos tentar novamente. O artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante de lacunas da lei, ele pode recorrer a analogia, costumes, princípios gerais do direito para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. Vamos lá, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Artigo 140. O juiz, ele não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, pode fazer uso da equidade? Julgue certo ou errado. Raciocinem, 1 minuto na tela. Joia, estou acompanhando aí a resposta de vocês. Estou percebendo que não deu certo pegar, não teve pegadinha dessa vez, né? Vocês estão atentos. Legal. Muito bem. Errado. Ele faz uso da equidade. Só que tem que ter uma previsibilidade em lei, né? Não é seu bel prazer, não. Porque senão o negócio ia ficar meio, né? Meio chafurdado. Olha só. Ele... Lá no parágrafo único ele diz que o juiz, olha lá, só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Né? Colocaram ali, o alto lugar colocou, né? Viu, Théo? Olha, normalmente nós temos aí algumas questões e elas gostam muito de trabalhar a lei seca, tá? Ela quer verificar a qualidade de leitura que o propenso candidato tenha. Então, cuidado com essas questões, alíneas, incisos, parágrafos, tá bom? Sempre eles procuram trabalhar nesses lugarzinhos assim. Então, olha aí, outro modelo de questão, trouxe duas referências, o artigo 4 e o 140, né? Mas o escopo da lei, né, o dispositivo, ele trazia aí essa armadilha, né? Muito bem. Vamos a mais uma. Olha aqui. As lacunas da lei representam a ausência de uma norma específica, ou mesmo de um critério para a aplicação de outras normas. Para suprir essa falta, o operador do direito ele não pode se valer de uma série de técnicas de integração. Essa é uma maneira do direito atingir sua finalidade, mantendo sua efetividade,
dependente das transformações sociais. E agora, o que é que vocês diriam por certo, né? Ou errado? 1 minuto na tela. Vamos sim. Muito bem. Bacana. Obrigado, viu, Guilherme? Valeu, garoto. Guilherme colocou ali, professor, esse troço tá errado aí, meu irmão. E, de fato, você tá, né, mais do que... Tem erro, né? Coloca lá na primeira lá, se não confundir. Tá errado. Tá? E o erro foi aqui, ó. As lacunas da lei representam a ausência? Sim. De uma norma específica? Sim. Ou mesmo de um critério para aplicação de outras normas? Sim. Para suprir essa falta, o operador do direito, ele pode se valer de uma série de técnicas de integração. Tá? Essa é uma maneira do direito atingir a sua finalidade, mantendo a sua efetividade, independentemente das transformações sociais. Independentemente das transformações sociais. Tá? Agora sim, dessa forma aí, estava errado, o texto estava incompleto, tá? Então agora apresentou a resposta concreta. E aqui eu deixo como dica de leitura os ramos do direito, né? Nós trabalhamos isso e vimos que os ramos do direito eles são importantes para você saber em que área de atuação, né, você costuma verificar as relações. Aí aqui nos ramos do direito ele vai falar sobre as relações entre particulares, as questões inerentes ao Estado, né? Deixei como dica aí de leitura. E na sequência tem várias outras questões, ó. Direito público, tá? Ele vai falar sobre a questão de direito internacional, administrativo, constitucional, processual civil penal, tributário, tá? E tem várias questões bacanas aí para vocês praticarem. E, gente, qualquer dúvida, tem o pessoal que já tem meu contato no grupo de estudo, tem o pessoal que me segue nas redes sociais, sabe que eu respondo, pode colocar lá. E eu estou aqui para servir a causa. Tá? Estamos de férias, vamos entrar de recesso aqui. Mas para estudar, tem tempo ruim não. Conhecimento, prática, é sempre muito bom a gente estar perseguindo. A vida, ela não fica mais fácil. As coisas, elas não ficam mais fáceis. É você que fica melhor, mais maduro, mais focado. Então, desejo a vocês todo esse processo de resiliência, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Até mais, gente.